E aí, pessoal, quero cumprimentar todo mundo aí com a paz do Senhor, com graça e paz, como desejar. Estou aqui para a gravação de mais um vídeo essa noite, que é uma noite maravilhosa, bem quente, bem gostosa, que para mim isso é fantástico. Muitos podem discordar do que eu vou dizer, mas calor é vida. Você passar aí uns dias sem ter resfriado, sem nariz escorrendo, sem roupa pesada, sem ter preguiça de levantar, sem tomar banho fervendo. Esse calor para mim é a coisa mais maravilhosa que tem. Eu louvo e agradeço a Deus por ele. E hoje eu gostaria de trazer uma palavra, não é muito meu estilo trazer esse tipo de pregação, mas é necessário. Uma palavra, digamos assim, que é um pouco pesada, a respeito de falsos profetas, ou de falsos obreiros, de falsos pregadores. Não estou aqui para falar mal de ninguém, nem falar mal de religião, de ninguém, mas eu senti a necessidade de trazer essa pregação, essa mensagem, porque faz muitos dias que eu tenho visto várias coisas, né? Pastor tenta estuprar, pastor tenta assediar, pastor rouba, e blá blá blá, e por aí vai. E é muito ruim, né, a gente ouvir essas coisas, até porque esses caras que fazem essas coisas não são pastores, são impostores. Ou se for pastor, de fato, é alguém que está muito desviado do propósito e do projeto de Deus. E eu vi esses dias uma pregação a respeito dos falsos profetas e me chamou a atenção quando o pregador falava a respeito do falso profeta lá do Apocalipse, né, que vai levar as pessoas a adorar a imagem do anticristo, e ali conclui mostrando que aquelas pessoas que receberam a marca do anticristo, elas vão beber do cálice da ira de Deus. E deixa eu abrir um parênteses aqui. Se você que está me ouvindo, se porventura, Deus ajude que não, mas se por acaso você perdeu o arrebatamento e ficar para grande tribulação, a gente deseja que isso não aconteça, mas se acontecer, não aceite a marca da besta de maneira alguma, porque a Bíblia diz que aquele que aceitar a marca da besta, a marca do anticristo, ele vai beber do cálice da ira de Deus e vai ser atormentado eternamente. E eu vi essa pregação a respeito dos falsos profetas, e ele dizendo isso sobre o falso profeta que vai levar as pessoas a receberem a marca do anticristo, e que essas pessoas vão beber do cálice da ira de Deus e vão se perder eternamente. E eu percebi que muitos dos falsos profetas que existem nos nossos dias, eles estão levando as pessoas para um caminho de engano, que futuramente muitas pessoas acabarão no inferno, porque ouviram um falso profeta, porque ouviram um falso mestre. E isso é muito triste, e isso é muito preocupante. Então, às vezes, a gente não quer falar da vida dos outros, a gente não quer falar de ministério dos outros, não quer criticar, porque o nosso objetivo aqui não é criticar ninguém, mas é sim pregar a palavra de maneira pura, de maneira mais pura e mais correta possível. Mas existe essa necessidade, porque nos nossos dias, Jesus disse que muitos falsos profetas surgiriam e enganariam a muitos. E muitas pessoas começam a ser enganadas por esses falsos profetas ou falsos mestres e vão para um caminho de perdição. Muitas vezes essas pessoas acreditam naquela bobagem que o falso profeta ou o falso mestre está dizendo, porque eles normalmente pregam baseado em visões, ou pegam um texto da Bíblia bem isolado para criarem uma doutrina falsa, e as pessoas vão crendo naquela doutrina falsa, dá errado, se frustram com o Evangelho e depois nunca mais querem saber do Evangelho na vida. E muitas dessas pessoas morrem e acabam no inferno, porque nunca mais abrem o seu coração para Deus e para a sua palavra. O cidadão chega, olha, porque Jacó lhe fez um propósito: se o Senhor me abençoar, de tudo eu lhe darei o dízimo. Então você vai levar esse envelope para sua casa e você vai dar o dízimo de tudo que entrar na sua mão aqui e você vai ficar milionário. Eu não sou contra você dar oferta, a oferta tem o seu lugar, a Bíblia fala sobre ofertas, mas eu estou falando daqueles que ensinam as pessoas a comprarem a Deus. Fazer votos, fazer
campanha de envelope disso, envelope daquilo. Não é interessante que muitas das campanhas, eu não sou contra você falar, olha, você vai vir 7 sexta-feiras aqui, vai orar, vai clamar ou vai agradecer a Deus, mas normalmente essas campanhas são voltadas para que você leve dinheiro. E a pessoa muitas vezes injeta um dinheiro que não tem, achando que vai ser abençoada. Não é, porque Deus não prometeu, Deus não age assim, vendendo no bênção. Martinho Lutero quase morreu para impedir a venda de indulgências, e hoje os que se dizem protestantes vendendo indulgências aí, não é assim que Deus trabalha. E às vezes a pessoa fecha o coração para Deus, fecha o coração para a palavra, porque ela seguiu à risca uma meia verdade que um falso profeta ensinou e acaba se frustrando e se volta o coração contra Deus. Então, gente, os falsos profetas, eles sempre vão se parecer com o profeta verdadeiro. Jesus disse para você tomar cuidado, porque se parecem com cordeiros, mas são por dentro, são lobos devoradores. Ele sempre se parece com o verdadeiro. Muitas vezes se veste como verdadeiro, muitas vezes fala como verdadeiro, muitas vezes eles usam, como eu já disse, meia verdade, pegando um versículo bíblico isolado para falarem a respeito da sua heresia, mas no final de tudo, eles sempre vão levar as pessoas a distanciarem-se de Deus. Muitos dos falsos profetas são pregadores que nunca tiveram um encontro com Deus. É preocupante quando você entra dentro de uma igreja e você percebe que muitas pessoas ali, até ministros, não tiveram um encontro real de salvação, de arrependimento e de vida com Deus. E quando essas pessoas que não tiveram este encontro com Deus chegam ao ministério, chegam a pregar a palavra, chegam a cantar, a ministrar, eles vão levar o quê? Coisas da sua mente, coisas da sua alma, e não coisas de Deus. E muitas vezes a sua mente está corrompida, o seu caráter está corrompido, e são pessoas más, que querem apenas um lucro próprio e momentâneo, e não querem levar as pessoas até Cristo, não querem levar as pessoas até o Salvador. O que vai diferenciar principalmente a pregação de um profeta falso e do profeta verdadeiro é que aquele que é verdadeiro, ele sempre vai apontar para Cristo e para a sua palavra. Ele sempre vai apontar para Jesus e apontar para a sua palavra. Que nem Paulo diz, eu procurei não saber nada entre vocês, senão Cristo e esse crucificado. O profeta verdadeiro é isso. Ele pode sofrer o que for, pode sofrer perseguição, calúnia, pode estar abençoado, independente da situação dele, ele vai apontar para Cristo e para a sua palavra. O profeta falso, ele vai apontar para as coisas dessa terra. Ele vai apontar muitas vezes para a frustração. É preocupante. Um dia eu estava lendo alguns artigos sobre macumba, sobre ocultismo, e eu percebi que ali que todos os espíritos de macumba naquele artigo, eles trabalhavam em questão da inveja. Ele protege pessoas da inveja. Ele trabalha para dar prosperidade, ele trabalha para livrar do olho gordo. E você vê que muitas igrejas, muitas campanhas estão voltadas exatamente para a mesma coisa da macumba. Olha, inveja, olho gordo, blá blá blá, e leva uma rosa para sua casa, que a hora que a rosa murchar é porque todo mal entrou na rosa. E eu vou ser sincero com vocês, pode me xingar aí vocês que estão me ouvindo, mas você cortar uma rosa, tirar ela do pé de roseira, levar para casa, mesmo que não tenha demônio, a rosa vai secar. Porque cortou do pé da roseira, não tem o que você faça. Mas enfim, o falso profeta ele tem uma mensagem bem distinta, que é apontando para coisas terrenas, que é muitas vezes afagando o ego, a alma das pessoas, falando aquilo que as pessoas querem ouvir. Muitas vezes tem uma mensagem de vingança, não é? Olha, Deus vai pesar a mão. O cidadão não ouviu o meu vídeo, mas Deus vai pesar a mão. Eu já vi um pregador dizer um dia, é até engraçado, né? Se não fosse terrível, eu coloco debaixo de maldição quem fala mal do meu ministério. Gente, isso não existe. A Bíblia diz abençoar e não amaldiçoeis. A Bíblia diz que a maldição sem causa não se concretiza, não é? E muitos desses falsos líderes, eles vão o quê? Jogar uma mensagem ali,
que satisfaça a sua alma. Muitas vezes uma mensagem de vingança, muitas vezes uma mensagem de ganância, de rancor e de uma alegria falsa aqui desse mundo, que tudo que vai se afastar de Deus. Então o falso profeta ele opera sinais. Jesus disse que os falsos profetas viriam e operariam muitos sinais e, se possível, enganariam até os eleitos. Eles operam sinais. Jesus não está dizendo que eles vão comprar alguém para contar um testemunho falso, não. Jesus está dizendo que eles operam sinais mesmo. A Bíblia fala sobre a operação do erro, que porque as pessoas são impenitentes, são duras, Deus libera a operação do erro. Não sei se esses sinais são força da alma, não sei se são demônios, não sei se são coincidências, mas eu sei que operam sinais e enganam a muitos. Muitas pessoas vão através desses sinais. Repare para você ver, um falso profeta, ele nunca vai falar, venha para a minha igreja aqui, porque nós vamos ter um tempo de comunhão com Deus, de comunhão com a palavra, de estudo da palavra e de busca do Espírito Santo, de busca da presença de Deus. Não, vão na minha igreja, que na minha igreja tem poder, que na minha igreja tem milagre. Vem na minha igreja que você vai ter a solução para os seus problemas. É sempre voltado para algo aqui da terra. E muitas vezes acontece. Eu não estou dizendo que Deus não tem solução para o seu problema. Eu não estou dizendo que Deus não pode curar. Jesus curou muitas pessoas, os apóstolos curaram. E tudo que existe o falso é porque existe o verdadeiro. Só que eu estou dizendo que a mensagem, eu repito, a mensagem do verdadeiro, ela vai levar a pessoa para Deus e para a sua palavra. A mensagem do falso vai levar as pessoas para as coisas dessa terra, para coisas que satisfaçam a sua alma e a sua mente carnal e o seu instinto terreno e diabólico. Como Tiago diz, a vossa natureza humana é carnal, terrena e diabólica. A mensagem do falso profeta ele vai satisfazer isso. A alma carnal, terrena e diabólica do ser humano. E não levar o ser humano para a cruz, para morrer para o seu ego, para morrer para si. Mas antes ele vai querer, não, é isso mesmo, meu irmão. Se vinga mesmo. É isso mesmo. Você tem que ter tudo de bom aqui nessa terra, mesmo que seja ilícito, mesmo que seja pecado. Mas você tem que ter. Você tem direito ao melhor. Você é filho de Deus. Você é filho do rei. E independente de quantas pessoas você vai passar por cima, de quantos princípios bíblicos você vai quebrar para você ter o que você quer, é isso que Deus quer te dar. Tem pessoas que oram, parece que estão mandando em Deus, né? Ah, não, eu estou reivindicando de Deus, eu estou determinando. Existe um momento que você tem que usar autoridade, diabo sai, diabo solta, mas diante de Deus você tem que ter humildade, tem que ter arrependimento. Eu lembro de uma vez ouvi uma pessoa falar, na minha igreja nós nem pregamos arrependimento e salvação, não quero nem saber como é que está a vida do cara lá fora. Eu quero é que aconteça milagre e que venha pessoas e que deem ofertas. Até porque a mensagem do falso profeta normalmente termina em tirando uma oferta, né? A grande maioria deles, nem todos, mas a grande maioria que é isso, né? Isto é aqui dinheiro do povo. Os falsos profetas, como eu já disse, eles se parecem com os verdadeiros, porque eles muitas vezes usam a Bíblia, muitas vezes eles usam um texto bíblico, mas eles sempre vão pregar meia verdade. Quando você prega um texto bíblico para pregar, um texto isolado, ele tem que estar em harmonia com a palavra. Não adianta uma pessoa que pegar um texto isolado. E Davi disse para Jonatas, Jonatas, o teu amor é melhor do que o amor das mulheres. E aí vamos pregar que o homossexualismo é de Deus, porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus e que disse que o amor de Jonatas era melhor que o amor das mulheres. Mas a hora que você analisa o contexto, não é sobre esse tipo de amor que Davi está falando. A hora que você analisa todo o resto da Bíblia, você vai ver que não é que a Bíblia não aceita o homossexualismo, é pecado diante de Deus, ainda que Deus ama os homossexuais, mas os homossexuais têm que se arrepender dos seus pecados e serem libertos, embora Deus os ame, mas é pecado. Assim como cometer adultério, dormir com a namorada, ver pornografia ou coisa desse tipo, também é pecado. E também necessita de arrependimento e de libertação, e Deus pode dar salvação e libertação para essas pessoas.
Mas o falso profeta ele vai sempre pregar meia verdade e sempre ter um texto isolado. E como eu disse, você vai pregar um texto, eles têm que estar em harmonia com o resto da palavra. Um texto ele nunca pode ser isolado. E Judas foi e enforcou-se. Vai tu e faz o mesmo. O que tiver para te fazer, faça depressa. Pegar 3 versículos bíblicos desse aqui, vira uma pregação sinistra. Não é assim. O que você está pregando tem que estar em harmonia com toda a palavra. Por isso é a importância de um ser humano, principalmente os pregadores, conhecerem a palavra. Eu sempre bato nessa tecla. É terrível a quantia de pessoas que nunca leram a Bíblia inteira. No mundo evangélico hoje é complicadíssimo. No passado você olhava um cristão, você olhava ele com a Bíblia tudo zoada, tudo rasgada, tudo escrita, e o cara lia, mesmo que fosse semi-analfabeto. Hoje todo mundo sabe ler, todo mundo tem Bíblia em celular, mas poucas pessoas realmente leem. Então é muito fácil ser enganado. Muitas das vezes eles se baseiam em visões, muitas vezes nem é na palavra, né? Às vezes a gente vê cada visão, pessoas marcando data para a vinda de Cristo, pessoas dizendo que teve uma visão de uma palavra que Deus não liberou na Bíblia, mas ela teve uma visão que está acima do que a Bíblia diz. Já vi gente ter o absurdo de dizer que não precisa nem ler a Bíblia porque Deus fala com ela pessoalmente e ela não precisa ler a palavra. Enfim, a palavra do falso profeta ela sempre vai ser baseada nisso, ou em visões ou em textos isolados. Nunca na palavra uma palavra com harmonia. E o interessante que os falsos profetas, ele atraem pessoas para um engano. Pessoas que já têm maldade em seu coração, que não estão dispostas a ouvirem a Deus. Elas são uma presa fácil para esses falsos profetas. Porque existem pessoas que não querem Deus. Elas querem um resultado imediato, elas querem satisfazer essa natureza carnal e acham que Deus está aqui para isso. Então é muito fácil essas pessoas ouvirem esses falsos profetas. Já vi pessoas com uma vida de pecado terrível e chegar um profeta e profetizar um monte de bênção para aquela pessoa que tem pecado. Porque sabe que depois vai entrar dinheiro, que vai entrar algum favor. Não é assim que funciona. Somos ministros de Deus. Você veja bem, se você que é um pai, uma mãe que está me ouvindo, se você deixa os seus filhos ao cuidado de uma pessoa, uma babá aí, sei lá, um segurança, e a hora que você chega, você vê que os seus filhos, eles não foram bem cuidados, aconteceram um acidente, eles foram enganados, se machucaram, morreram, aconteceu alguma coisa de ruim com eles. Você não vai ficar muito bravo com esse funcionário seu, que deixou de cuidar dos seus filhos? Com certeza vai. Agora você imagine Deus, que é um pai zeloso, que confiou os filhos deles a alguns líderes, a alguns ministros, a pastores, a profetas, apóstolos. E quando ele chegar e ver que esses filhos não foram bem cuidados, como que Deus vai tratar? A Bíblia diz que Deus punirá esses falsos profetas, que Deus castigará os falsos líderes. No livro de Zacarias, se eu não me engano, Deus fala: punirei os falsos pastores, porque não cuidaram. Pensa a responsabilidade que temos. Pregar a palavra de Deus, pregar a verdade, não se corromper. Aí você vê um monte de pessoas corrompidas e que atraem pessoas que também querem se corromper. Porque as pessoas que vão atrás de um falso profeta, elas não são pessoas que querem a verdade de Deus. São pessoas que querem satisfazer seu ego. É muito interessante, eu não estou colocando os versículos porque o vídeo já está um pouco longo. E se eu for ficar colocando os versículos, vai ficar mais longo ainda. Mas você pode me chamar no PV aí e eu mando os versículos que eu tenho anotado aqui. Jesus ele diz que, se possível, esses falsos profetas enganariam os eleitos. Quem são os eleitos? Aqueles que realmente nasceram de novo, aqueles que realmente têm um encontro com Deus e com a sua palavra. Esses não vão ser enganados. Não serão enganados por quê? Porque eles têm uma vida firmada em Deus. Eles têm uma vida firmada na palavra. Então, um falso profeta, ele só engana aquele que não tem a vida firmada em Deus, aquele que não tem a vida firmada na palavra. Esses serão enganados. E por fim,
falsos profetas, eles são um juízo de Deus sobre uma nação impenitente. Deus diz lá no Antigo Testamento que quando ele quiser provar a nação, ele levantaria um falso profeta para que pessoas fossem enganadas. Porque aqueles que realmente têm vida com Deus, eles não são enganados. Quem são enganados são pessoas que não têm vida com Deus e que querem apenas uma bênção momentânea, que querem apenas um recurso. São aqueles que, se a hora que eles doam lá seu carro, sua fazenda, sei lá mais o que, para um falso profeta e não tem o seu salário do mês, o seu tudo, e não tem um retorno, eles fazem o mesmo para o macumbeiro para terem um retorno. A Bíblia diz, guardai-vos dos falsos profetas. A Bíblia diz, guardai-vos dos cães. Aí você vai dizer, mas por que você falou tudo isso? Porque precisamos ter cuidado de nossas vidas, ter cuidado de nossas famílias. A Bíblia diz, cuidado com aquilo que você ouve. Não colocarei coisas más diante dos meus olhos. Cuidado com quem você está deixando guiar a sua vida. Se é uma pessoa que realmente tem vida com Deus, cuidado com a pregação que você ouve, porque pode ter pregação muito bonita, muito emotiva, mas que não tem harmonia nenhuma com a palavra de Deus. E se não tem harmonia, está conduzindo a nada e a lugar nenhum. E o pior de tudo, muitas vezes conduzindo ao inferno. Muitas pessoas serão conduzidas ao inferno por ouvirem esses falsos profetas, por ouvirem falsos ensinos. A Bíblia diz que nos últimos dias levantariam espíritos enganadores e que muitos ministros ensinariam doutrinas de demônios. Então, repito, como disse Paulo, guardai-vos dos falsos profetas. Guarda. Fecha o teu coração para isso. Aprenda a analisar tudo que ouve com a palavra de Deus. Opa, o que o Cristiano está falando aqui no Facebook, tem harmonia com a palavra de Deus? Está escrito isso na Bíblia? A Bíblia ensina? Ah, amém. Opa, o que o cidadão está falando na televisão, tem harmonia com a palavra de Deus? Agora, se não tem, falsos profetas, novamente, eu esqueci de falar isso, acabei esquecendo, usam muitos símbolos, coisa que a Bíblia não ensina. A Bíblia ensina a unção com óleo. A Bíblia diz que Jesus, que os discípulos oravam e curavam pessoas ungindo com óleo. A Bíblia ensina que pessoas pegavam um lenço de Paulo e eram curadas, ou levavam lenço para Paulo orar e acabavam sendo curadas. Tem coisas que é bíblica, mas a maioria dos símbolos que se usam nas igrejas hoje não tem nada a ver com a palavra de Deus e não tem harmonia nenhuma com aquilo que a Bíblia ensina. Então guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Eu agradeço por sua atenção. Se esse vídeo falou com você, compartilhe para que fale com mais pessoas. Se quiser saber mais sobre os versículos bíblicos aqui, me chama no privado, aí eu terei todo o prazer em responder. Fique com Deus e até a próxima semana. E mais uma vez, muito obrigado por sua atenção.